Em primeiro lugar, eu quero dizer que é muito bom estar de volta depois desse mês todo fora. Foi um tempo de muito aprendizado, foi um tempo onde buscamos muito o Senhor para entender algumas coisas. E nesse final de ano e nessa busca, Deus então trouxe uma revelação muito forte ao nosso coração, porque todo ano nós temos um costume de vir aqui, não por uma tradição, não porque queremos passar na igreja a virada do ano, mas porque cremos no que diz a palavra de Deus em Provérbios 29, 18, que quando não há profecia, o povo se corrompe, mas feliz é aquele que obedece à palavra do Senhor. Quando não há profecia, quando não temos uma revelação de Deus, quando não temos um direcionamento de Deus, há uma tendência de pegarmos qualquer caminho que é apresentado diante de nós. Quando não temos uma revelação clara de Deus, há uma tendência de cedermos a tantas tentações que durante a nossa caminhada vão se apresentando, chamando, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Mas quando temos uma revelação, como Deus falou lá para Josué, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e isto fará prosperar o teu caminho. Eu não sei quantos aqui conseguiram experimentar o que Deus ministrou ano passado, porque na virada do ano passado, houve uma revelação que tem abençoado tantas vidas até hoje, onde o Senhor nos falou aqui que o segredo em 2011, seria conseguirmos entender a diferença entre o essencial e o importante, porque muitas pessoas estavam fazendo grandes investimentos em coisas importantes, porém negligenciando coisas essenciais. Porém, o que sustenta uma estrutura é a sua essência. E, particularmente, eu, por ter recebido essa palavra, decidi vivê-la pé da letra. E foi impressionante, querido, como a minha vida foi passando por um processo de transformação e de mudança. E aí, nesse ano, quando eu estava pensando de novo nesse tempo e buscando essa revelação, algo começou a queimar no meu coração, porque Deus tem me chamado a atenção para as mudanças que estão acontecendo no mundo. Alguém está percebendo que o mundo está mudando? Que estão acontecendo várias transformações, várias mudanças. A gente está vendo uma mudança drástica acontecendo na sociedade, no ser humano, na juventude, nas crianças, na economia mundial. Quando imaginaríamos que a Europa estaria em decadência? Quando imaginaríamos que países riquíssimos, como a Alemanha, estaria passando por crises, e o Brasil, por outro lado, começando a romper? Quando? Ou seja, a gente já, só em olhar para fora, já pode perceber claramente que o mundo está passando por um tempo de transformação. E uma coisa que é importante a gente entender é que, apesar do mundo estar mudando, a sociedade está passando por uma transformação tremenda, os princípios de Deus nunca mudam, são imutáveis. O Senhor certa vez disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar, vai acontecer tudo que está escrito. E quando a gente olha para fora e vê o caos que está acontecendo e essas transformações, muitas delas estão vindo como consequências de princípios de Deus que estão sendo quebrados, inclusive pela igreja. E foi a partir desse entendimento que eu comecei a buscar entender por que algumas coisas não têm acontecido na minha vida, na vida de algumas pessoas, que, como eu sempre falo aqui, tem um potencial tremendo, tem tudo para ir, mas não vai. E tentando, então, entender o que pode estar errado, e porque muitas vezes, apesar de cristãos, e no nosso entender fiéis a Deus, não conseguimos avançar em algumas áreas. E aí foi pensando
nisso e refletindo sobre isso, que uma sentença começou a queimar no meu coração. 2012 será um ano de grandes transformações. Você pode repetir comigo? 2012 será um ano de grandes transformações. Mais uma vez, você pode falar para essa pessoa que está do seu lado? Se prepara. 2012. E olha só, presta atenção. Se isso for verdade, e eu creio que é, se isso for verdade, se em 2012 passaremos por um tempo de grandes transformações, precisamos entender então duas coisas agora. Primeiro, quando é necessário acontecer grandes transformações? Quando isso começou a vir ao meu coração, se prepare. 2012 é um ano de grandes transformações. E eu fiquei pensando, por que grandes transformações? Quando é necessário fazermos ou passarmos por grandes transformações? Quando uma nova realidade está por vir. Amém? Então, se o Senhor, ouça querido, está dizendo 2012 é um ano de grandes transformações, é porque uma nova realidade está por vir, e para chegar é necessário que muita coisa mude para a gente poder experimentar ao máximo o que está por vir. Pensando ainda nisso, me lembrei da Copa. Por que me lembrei da Copa? Porque vindo de Barra do Piraí nesses dias de férias, numa estrada que pelo GPS daria 2h20, de lá até aqui eu saí 1h30 da tarde lá e cheguei 7h30 da noite em casa. Como? Porque eu peguei trânsito na Dutra, na linha vermelha, na ponte, em Niterói, e era um dia comum. Um dia onde só estão aqui na cidade as pessoas aqui da cidade. Agora tenta imaginar, junto com essas pessoas da cidade, um monte de gente nova chegando. O Rio vai precisar passar por grandes transformações, mas por quê? Uma nova realidade está por vir. Turistas, muita gente, o trânsito vai ter que passar por grandes transformações, uma série de coisas vai ter que mudar, a condução vai ter que passar por grandes transformações. Então, entenda uma coisa, as transformações não acontecem por acontecer, elas têm um porquê. E se você consegue entender isso, você consegue se preparar para as transformações. A segunda coisa que é importante entendermos, o que precisa acontecer conosco quando uma nova realidade está por vir e grandes transformações precisam ser feitas. Primeiro, quando que grandes transformações acontecem? Quando uma nova realidade está por vir. E aí? E agora, o que precisa acontecer comigo, sabendo que uma nova realidade está por vir, grandes transformações vão ter que acontecer? Como eu vou conseguir passar por esse processo, aproveitar esse processo? Deus começou a me fazer entender que nós vamos precisar de uma nova visão. Nós vamos precisar ampliar a nossa visão. Por quê? Porque vamos começar a vivenciar coisas fora do nosso cotidiano. Então nós estávamos acostumados a enxergar a realidade de acordo com como a gente sempre viveu. Só que Deus está dizendo, tem nova realidade chegando. Então a nossa visão vai precisar ser ampliada. E olha como é que é interessante isso. Pensando nisso, pensei de novo na Copa. Olha como é importante termos uma visão ampliada por causa dessa nova realidade que está por vir, porque precisaremos agir e realizar transformações a partir dessa nova realidade. Então, deixa eu te explicar, deixa eu te dar um exemplo.
Se você for ali perto da rodoviária Novo Rio, está sendo quebrado tudo ali. Vão construir resorts, vão construir uma mega estrutura ali para receber turistas ali no porto, um monte de coisa. O centro do Rio ali vai passar por uma transformação, já está quebrando tudo. Muito do trânsito que está acontecendo é que por onde você vai tem obra, porque existe uma agenda, existe um prazo a se cumprir. Agora tenta imaginar alguém olhando para essas construções a partir apenas do que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Será que hoje é necessário construir resort, gastar um dinheirão construindo resort, restaurando estádios, visto que está faltando merenda na escola, visto que está faltando médico e remédio no hospital, visto que a nossa educação está um caos? Tem lógica construir tudo isso, gastar um dinheiro desse com tantas necessidades básicas, saneamento básico em muitas regiões ainda do nosso estado? Justifica fazer essa grande transformação no Rio de Janeiro sem olharmos a Copa? Não tem lógica, pô. Não tem lógica gastar um dinheiro. Não tem Copa, esquece Olimpíadas. Esquece, o Rio vai ficar normal, vai acontecer tudo no cotidiano. E aí, olhando para esse cotidiano, sem nenhuma mudança por vir, vamos gastar dinheiro nisso. Tem lógica? Pô, é um absurdo, o pessoal vai fazer passeata e tudo, vai marchar na rua, não é verdade? Muita morte pode até acontecer. Porém, por quê? Porque um dinheiro que poderia ir para as coisas básicas do carioca, estão indo para coisas supérfluas. Agora, se olharmos a partir da nova realidade, esses resorts vão ser construídos. Vai vir então mais trabalho para o Rio de Janeiro, vai vir mais impostos para o governo, o dinheiro vai aumentar e se eles não roubarem, vai ter muito mais até para investir em saneamento, educação. Amém? Muitos cariocas que hoje estão desempregados vão ter o seu primeiro emprego, quem sabe, muitos que já estão um tempão esperando isso, então a economia vai mudar. Vai vir dinheiro para o estado, vai vir, o trânsito vai mudar, o metrô vai mudar, os ônibus terão que mudar, porque os turistas vão pegá-los, né? Então vai mudar. E quando acabar a Copa, isso vai ser destruído? Vai ficar para a gente. Uma melhoria que vai continuar. Então, se olharmos a partir daí, tem lógica essas transformações. Amém? Você consegue perceber que muitas vezes, quando a gente não olha lá para frente, e a gente começa a perceber um monte de coisas acontecendo aqui, e transformações tendo que fazer aqui, se eu olhar para essas transformações a partir da minha realidade hoje, não vou fazer esse curso não, não precisa disso agora não, é jogar dinheiro fora. Mas se eu enxergo a partir de lá, da nova realidade que eu quero vivenciar na minha vida, que eu quero experimentar, se eu olhar lá para frente, tem tudo a ver agora. Tem tudo a ver agora, passar por essa grande transformação. Então, amados, o que Deus me fez entender é que se grandes transformações estão por vir, é porque uma nova realidade está por vir. E a gente só vai conseguir fazer as transformações que têm que ser feitas se a gente conseguir enxergar a partir da realidade que está por vir. Porque senão você vai se escandalizar com algumas transformações que acontecerão, porque não vai ter lógica, porque você vai olhar a partir de agora. Agora é um absurdo. Quando eu estava meditando nisso, eu me lembrei de um momento de crise que Jeremias, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 12, versículo 5.
Essa palavra ministrou muito ao meu coração, essa declaração. Jeremias 12, versículo 5 diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Deixa eu ler na Nova Versão Internacional. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos manguezais junto ao Jordão? Conseguiu entender essa palavra? Agora, olha como é que é importante a gente perceber o contexto dessa declaração. Isso aqui, irmãos, foi uma resposta a um questionamento de um homem de Deus sobre a justiça de Deus. Vamos ir para o início do versículo? Olha o que diz a Bíblia. Capítulo 12, versículo 1. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Porém, tu me conheces, Senhor. Tu me vês e provas minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Conseguiu entender? Jeremias começa falando, Senhor, eu quero declarar que eu reconheço que tu és justo em tudo que julgas, porém eu quero questionar a sua justiça. Não estou achando justo a tua justiça. E ele começa a questionar, por que os ímpios prosperam? Por que aqueles que só te têm na boca, mas no coração não, prosperam? Mas o Senhor me conhece, eu sou homem de Deus, estou pagando um preço e minha vida não vai. Quantas vezes nós vemos pessoas nesse dilema? O Senhor me conhece, por que eu não vou? E aí, diante desse questionamento, Deus responde. Jeremias, se correndo com quem anda a pé, você está se cansando, como é que você quer competir com cavalos? Se em terra segura, você está com medo, como é que você quer ir lá para a floresta? Nesse momento, queridos, a primeira coisa veio ao meu coração você viu que apesar dele ser um ímpio, ele estudou, correu atrás, se preparou. É um cavalo, está preparado, cavalo de corrida. E você quer competir com ele. E acha que só porque eu sou o teu Deus, eu tenho que te passar na frente. Sendo que você não fez o que você deveria fazer. Sendo que você não fez a sua parte. Jeremias, se você está correndo com quem anda a pé, Jeremias, presta atenção, teu preparo físico, você se cansou andando, correndo com quem anda a pé. Você quer competir com quem anda a cavalo? Jeremias, numa terra segura, você está desconfiado. Tenta imaginar quando você estiver lá na floresta de pedra, no meio dos gigantes, dos leões.
Será que é forçar a barra dizer, Jeremias, se prepara, cara. Se você, primeiro, antes de julgar, se prepara. Antes de questionar por que o outro está indo e você não está indo, se prepara. Mas o texto não para por aí. Vamos continuar? Olha o que diz aí o texto. Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você. E o perseguem, e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim e por isso eu o odeio. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hiena, sobre onde pairam a qual as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores, os quais pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado, fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela pranteia diante de mim. Presta atenção, a terra toda foi devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora esta terra, de extremidade a outra, e ninguém está seguro. Ouça agora, semearam trigo, mas colheram espinho. Cansaram-se de trabalhar para nada produzir, e estão desapontados com a colheita, por causa do fogo da ira do Senhor. Não é o diabo, não. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles, mas depois de arrancá-los terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a comportar-se como o meu povo, olha que coisa séria, irmãos. E se eles aprenderem a se comportar como o meu povo, e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo, juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Ah, irmãos, tenta imaginar. Você chamando Deus para um gabinete. Você quer um gabinete? Vamos lá, filho, pode falar. Traz a sua causa. Ah, não concordo. E aí, você consegue ver Deus fazendo assim? Jeremias, deixa eu abrir a sua visão para você enxergar uma realidade que você não está percebendo. Você está falando dos ímpios, né? Mas quem está parecendo ímpio aqui, irmãos? A minha propriedade, a minha família se voltou contra mim. O meu povo se voltou contra mim. E como um Deus justo, eu tive que agir. E ainda que a terra esteja devastada, ninguém faz nada. Ninguém para tentar entender por que, ao invés de ficar criticando, questionando e julgando, ninguém para fazer uma avaliação. Peraí, tem alguma coisa errada, porque Deus é fiel, nós somos o seu povo, não podemos estar nessa situação. Tem alguma coisa errada e não é com Deus. Concorda, querido? Por isso eu vejo Deus aqui muito tranquilo, mostrando a Jeremias duas realidades. Primeiro, você está questionando sem se preparar. Você está cansado correndo com quem anda a pé e quer competir com quem anda a cavalo. Então, por aí a gente já podia parar. Mas vamos continuar. Você está falando dos ímpios, né?
Então deixa eu te apresentar como eu tenho visto vocês. Deixa eu te apresentar por que vocês estão semeando e estão se cansando e não colhendo nada e se desapontando com a colheita, porque foi consumida pela ira do Senhor. Foi eu. E sabe por quê, Jeremias? Porque eu sou justo. E eu achei interessante essa declaração. Quando vocês aprenderem a se comportar como o meu povo, aí tudo muda. Consegue entender, querido? Como vai ser importante para esse tempo de grandes transformações que a nossa visão seja ampliada? Você consegue enxergar aqui Deus ampliando a visão de Jeremias e mostrando a necessidade de um novo posicionamento? Consegue enxergar que Deus estava mostrando a Jeremias que eles estavam apenas colhendo consequências de suas ações para com Deus? E aí, quando eu estava sendo ministrado por isso, me vieram algumas perguntas. Principalmente para você que chegou no final do ano desanimado, desapontado, desacreditado, sem expectativas. Quando você olha para o ano que passou, quais as atitudes que você tomou para chegar nesse final de ano diferente de como você chegou no final do ano passado? Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Cuidado para não perder, hein? Quando você olha para o ano passado, quando você olha para todo esse ano, o que você fez? Quais foram os investimentos que você fez para chegar agora no final deste ano, diferente de como você chegou no final do ano passado? Você hoje é uma pessoa diferente de quem você era no final do ano passado? Por que é importante respondermos a essa pergunta com exatidão? Porque se estamos correndo com os homens e eles estão nos cansando, como queremos competir com os cavalos? Você consegue entender isso? Uma nova realidade, grandes coisas estão por vir. A competição está aumentando o nível. E se a gente está se cansando no nível amador, a gente quer jogar no profissional? Quer competir com o profissional? Vai tomar uma coça. Então por isso que é fundamental você fazer uma avaliação nesses últimos minutos desse ano, olhando para trás e pensando o que eu fiz durante todo esse ano para poder chegar agora, diferente de como eu cheguei no final do ano passado. Porque do contrário, você vai chegar no final de 2012 igualzinho que você chegou agora. Porque não vão haver as transformações necessárias para trazer uma nova mudança na sua vida e na sua situação. Agora, se você conseguir identificar isso, você vai conseguir perceber aquilo que faltou para você poder competir com os cavalos, aquilo que faltou para você falar: Senhor, agora pode me lançar na floresta, porque eu já confio em Ti, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ou você vai continuar na zona de conforto. Então o que ele está dizendo é o seguinte: se você na sua zona de conforto está com medo, está questionando, você quer que eu te mande para a floresta? Você quer que eu te tire dessa situação e te envie aos leões? Foi muito forte isso para mim. Márcia, 2012 é um ano de grandes transformações. E se você não entender isso, você não vai perceber que para essas transformações acontecerem, a sua visão vai ter que ser ampliada. Porque senão, você não vai fazer as transformações. Porque veja bem, 2012 é um ano de transformações. Essas transformações, elas são aquelas que vão acontecer no mundo, como a gente está falando,
Mas o que está no meu coração é que 2012 é um ano de grandes transformações que nós teremos que realizar. Não é o que vai acontecer, não. Existem as transformações que vão acontecer no mundo, no seu trabalho, na igreja, mas eu estou falando aqui de transformações que você precisará realizar na sua vida, na sua forma de ver a vida, na sua vida profissional, para que você possa se preparar para a nova realidade que Deus está trazendo para você. E aí, o segredo é o quê? Se eu consigo ampliar a minha visão, eu consigo passar por equilíbrio, passar por esse processo com equilíbrio. Eu consigo fazer as transformações necessárias com equilíbrio. Mas quando a gente não entende, a gente pega aquilo, a gente vai... Não, então agora acabou tudo. Esquece esse ano, então, vamos botar o projeto para 2013. Não, irmãos. Se a sua visão ampliar, de repente você vai pensar numa estratégia que você nunca pensou antes. Uma das coisas que Deus tem me feito entender, amados, é que para essa nossa visão ser ampliada, a nossa mentalidade vai ter que ser mudada. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo afirma: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outra tradução diz: não vos conformeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que Deus me chamou a atenção nesses dias? Observando tantas situações, tantas vidas, querido. Existem algumas áreas da nossa vida que a conversão não afeta. Presta atenção nisso, por favor, é muito sério. Existem algumas áreas da nossa vida que quando você se converte ali, não é nem tocado. E ela não muda sozinha. E muitas vezes essa área, por não estar sendo tocada, se transforma num comportamento limitador na sua vida. Por exemplo, temperamento. Temperamento não muda sozinho. Pode estar 40 anos na igreja, você se converteu. Se você não aprender a dominar o seu temperamento, você pode ser uma pessoa com potencial extraordinário, mas ninguém vai conseguir trabalhar contigo. E uma vez vendo aquele aprendiz, na época ainda do Roberto Justo, a gente sempre recorda disso, tinha um cara lá que era fera, mas temperamental. Não conseguia trabalhar em equipe. Toda hora tinha briga. Toda hora davam fora. Toda hora ele não tinha paciência, porque o cara de fato tinha um QI lá. E ele não tinha paciência em tratar com as pessoas. E aí eu não me esqueço no dia que ele foi demitido, quando o Roberto Justo disse: olha só, cara, você é um dos melhores aprendizes que apareceram até hoje. Mas como a vaga é para uma pessoa que vai trabalhar em equipe, você está demitido. Olha que coisa interessante. Eu reconheço, cara, que você é um dos caras mais extraordinários que já passaram por esse programa. Potencial tremendo. Porém, você não vai ficar... O cara que eu estou querendo contratar não vai sentar numa mesa, fechar a porta e ficar sozinho lá. Ele vai trabalhar com gente. E apesar de reconhecer todo o seu potencial, que você tinha tudo para ser o ganhador desse aprendiz, você está demitido.
Tenta imaginar se esse cara fosse um cristão, querido. Você consegue entender? Que o ímpio ali que está definindo, quer saber se é crente, não é crente? E nessa hora, e quantas situações acontecem dentro da igreja assim, com relação a temperamento. Pessoas que já estão há anos na igreja e o temperamento não foi afetado ainda pelo Senhor. Não foi tocado ainda. E muitos acham que eles têm que me engolir, eles têm que... Não. E aí vai chegando uma hora que, apesar de reconhecermos que não tem pessoa melhor para fazer essa tarefa, mas eu não consigo trabalhar com ela. E já houveram necessidades de pastores terem que pegar pessoas com potencial tremendo e colocar no banco. Não por pecado, não porque roubaram na igreja, adulteraram, mas porque simplesmente estavam se tornando insuportáveis, apesar do potencial. E muitas vezes essas pessoas são eficientes. Mas você consegue entender que uma pessoa dessa, essa situação vai se tornar um comportamento limitador na sua vida, que vai atrapalhar dentro da igreja a ela crescer no seu ministério, vai atrapalhar na vida profissional, ela vai perder oportunidades, portas que Deus abriu, mas que ela não tem como entrar, porque a porta é para trabalhar em equipe, e ela não lidar com gente. Mas era projeto de Deus. Você consegue entender como que a nossa visão vai precisar ser ampliada? Porque quando eu começar a enxergar a partir dessa realidade, realmente, cara, eu não posso mais aceitar estar do jeito que eu estou, porque eu estou me prejudicando. Eu estou me prejudicando. Portas estão sendo fechadas para mim. Situações estão deixando de acontecer por causa dessa situação, desse temperamento. E essa é uma área que ou você se abre para confronto, ou você se abre para ajuda, porque, como eu falei, isso não muda sozinho. Isso aí é aquele momento onde o apóstolo Paulo disse que nós vamos ter que fazer morrer a nossa carne. Ela não vai morrer, não. Tem até um livro chamado Temperamentos Controlado pelo Espírito Santo. E é interessante que ele ensina ali a como você controlar a sua carne, porque ela vai gritar. Então, eu só estou dando um exemplo, amanhã a gente vai trabalhar melhor sobre isso. Mas por quê? Porque eu quero orar nessa noite, querido, para que a sua visão seja ampliada. Porque grandes transformações estão por vir. Uma nova realidade está para acontecer. E se a sua visão não for ampliada, dificilmente você vai passar no processo. Dificilmente você saberá as transformações que você vai precisar fazer na sua vida, no seu temperamento, na sua forma de agir, para que tantas portas deixem de se fechar. Então, quando eu estava vendo tudo isso, e Jeremias questionando por quê, o Senhor me conhece. E Deus falando, é verdade, cara, porém você não está preparado para competir com eles. E por eu ser um Deus justo, é que vocês estão passando pelo que estão passando. Então eu queria orar nesse ano de 2011 ainda, para que a sua visão possa ser ampliada, querido. Para que você já possa saber amanhã, 2012, já as transformações que precisarão ser feitas na sua vida. Nós queremos orar nesse momento para que o Senhor já comece a te falar. Porque, amados, tem uma palavra que a gente pregou aqui. O que os olhos não veem, o coração não sente. O que significa isso? Enquanto você não enxergar, pode todo mundo falar que você tem que transformar, que você tem que mudar, que você tem que fazer, você não vai mudar. Entendeu? Então, por isso que eu quero orar nessa noite, para que o Senhor abra os teus olhos, para que não seja necessário que alguém volte a dizer, eu já te disse, eu já te falei,
Que não seja necessário que a ficha possa cair, amados, para a gente, e que nós mesmos consigamos enxergar nesse momento nosso com o Senhor, onde Deus não tem problema da gente ir lá com o nosso coração e falar: Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo a sua justiça. Mas a gente precisa não estar só disposto a ir fazer perguntas, a gente precisa estar disposto a receber as respostas. A gente precisa estar disposto a Deus falar: tudo bem, essa é a tua verdade a partir da tua visão, mas deixa eu abrir a tua visão, para você ver o que eu estou vendo. E eu acho que se você vê o que eu estou vendo, eu percebo que você vai sentir o que eu estou sentindo. E eu acho que você vai sair pianinho desse gabinete aqui. Então, amados, grandes coisas estão por vir, que exigirão grandes transformações, que exigirá que a nossa visão seja ampliada, que exigirá que a nossa mente seja renovada, porque de repente aquilo que para você era certo, poderia estar errado. E aí vale a pena você consultar a palavra de Deus. Quero orar para que Deus possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. E em nome de Jesus, querido, você possa se abrir para o novo de Deus. Quem sabe, ouça isso, porque foi muito forte no meu coração. Quem sabe há pessoas aqui insistindo em uma coisa há tanto tempo que não vai para frente. Porque a sua visão precisa ser ampliada, porque transformações precisam acontecer. Ouça isso, eu vou repetir. Quem sabe há pessoas entre nós que estão insistindo há um bom tempo em alguma coisa que não está mudando ou não está indo para frente. Por quê? Porque a sua visão precisa ser ampliada, porque transformações precisam ser feitas. Ouça isso, amados. Sinto no meu coração de dizer que de repente existem pessoas aqui que podem estar insistindo em algo que pode até ser de Deus, mas para acontecer, algumas transformações antes precisarão acontecer. Eu vou repetir. Eu sinto no meu coração que alguns vieram aqui pedindo respostas de Deus. Alguns vieram para essa noite aqui dizendo: fala comigo, Senhor. Então eu, com toda a autoridade no meu coração, afirmo: assim diz o Senhor. Há alguns aqui que estão insistindo há um bom tempo em uma área que não está acontecendo. E não está acontecendo porque transformações precisam acontecer primeiro. E para isso, a sua visão precisa ser ampliada. E se você se abrir, Deus vai te mostrar o que precisa ser transformado. E às vezes é uma mudança simples que vai fazer uma grande diferença. Mas sem essa transformação, você vai continuar insistindo e vai terminar 2012 frustrado e decepcionado. Então, querido, você é livre, inclusive para vir no altar dizendo: Senhor, eu estou disposto a ter a minha visão ampliada, a fazer as transformações que forem necessárias. Senhor, eu tenho alguns questionamentos aqui, que eu quero colocar ainda agora diante do Senhor, mas eu quero afirmar que eu estou aberto a ouvir o que eu preciso ouvir. Ainda que não seja aquilo que eu esperava. Mas Senhor, abre os meus olhos, deixa eu ver. Por isso que a pastora falou: deixa-me ver como tu vês.
dá-me o teu parecer. O que o Senhor pensa disso? Sabe, eu sinto de empresários que aqui estão colocar seus negócios diante do Senhor. Senhor, dá-me o teu parecer. Relacionamentos, coloca diante do Senhor. Senhor, dá-me o teu parecer. Questões ministeriais, financeiras, Senhor, dá-me o teu parecer. Deixa-me ver como tu vês. Amplia a minha visão. Porque olhando para hoje, olhando para agora, não tem lógica. Olhando para agora, é injustiça. Por que não está acontecendo? Por que não aconteceu? Quem sabe alguns estão aqui como Jeremias: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor conhece o meu coração. Por quê? Por quê? Quem sabe, querido, não é porque você está se cansando, correndo com quem anda a pé, e quer competir com quem anda a cavalo. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja